Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, nós acolhemos com carinho o pastor Guilherme Costa da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. O pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do movimento Craques da Paz. E hoje a pastora Sandra Cabral, do Ministério Assembleia de Deus Caverna de Adulão. Ela hoje participa conosco porque é a minha pastora no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, uma de nossas ouvintes nos conta: crente que tem desafetos vai entrar no céu. Crente brigado com outro crente, crente brigado com não crente, tem crente que acha que é crente e tem crente que tá crente que é crente, né? Tenho visto muitos crentes que não conversam com outros irmãos, alguns por causa de brigas e contendas, outros porque acham que os relacionamentos que possuem já são suficientes. Isso pode acontecer? Pessoas que se dizem lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos? O crente necessariamente precisa ser amigo de todas as pessoas? Posso não falar com o irmãozinho da igreja porque, olha, a expressão é essa, hein? Porque o meu anjo não bateu com o anjo dele? Essa expressão, vou pedir para os pastores explicarem aqui o que significa essa expressão. Já ouvi falar que é o negócio do meu anjo não bateu, meu santo não bateu, não sei o que lá não bateu. E a pessoa acaba aí batendo de frente com a outra aí. Você conhece alguém assim? Você olha a pessoa e diz assim, não fui com a cara dela. Não gostei dela. Não gostei dele, não. Você é uma pessoa estranha, hein? Olhei, me passou uma sensação, deu até um arrepio. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? E aí a pessoa diz, não bateu, meu anjo não bateu com o anjo dele. Sei que é isso não, viu? Você já viu isso acontecer? Conhece alguém? Já teve alguma experiência assim? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. E anuncio, é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 Pastor Ricardo, diga-me, crente que tem desafetos vai entrar no céu? Esse foi o seu destaque. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, saudar toda a família 93, que Deus nos dê graça nessa manhã, mais uma vez, né? Essa é uma pergunta que, assim, eu procuro, né, me posicionar, mas é uma resposta que, sobre salvação, que só mesmo Deus tem a dimensão disso tudo. O que eu posso dizer é que o céu é guardado para os remidos e lavados no sangue de Cristo. Agora, se é possível os remidos e lavados no sangue de Cristo ter algumas divergências com outras pessoas, isso aí existe, para isso a gente vai ter aí uma hora e acredito que não será suficiente. Eu entendo que existe várias dimensões, eu pensei em 3, pelo menos, nessa questão de relacional com pessoas. Existe a questão carnal, a questão do desequilíbrio, dos extremos. Existe a questão de comportamento emocional de pessoas que não se relacionam com outros por várias funções, por várias questões de emoção, de temperamento.
E existe a questão do desafeto também, por simples fato de fazer a obra de Deus. Aí nós temos vários personagens bíblicos que, pelo fato de servir a Deus, de obedecer a Deus, os inimigos se levantam, a gente incomoda as trevas, né? Incomoda pessoas que não querem e que não pensam como a gente pensa, e isso é normal. O que a gente precisa só ter o cuidado é a questão do que eu posso fazer dos desequilíbrios que acontecem, dos desafetos, né? Que isso possa acarretar. Tendo esse cuidado, eu acredito que quem é salvo e remido no sangue de Jesus tem o temperamento do Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo, e isso nos dá armas suficientes para termos uma vida e de entender uma vida de caminhar a segunda milha, como Jesus falou, uma vida de entender as adversidades, mesmo que seja na área comportamental, consigamos viver uma vida, até porque nós vivemos uma das comparações da igreja é a Arca de Noé. Nós vivemos numa complexidade e nós precisamos, através do Espírito, ver uma unidade mediante as complexidades. Muito bem, o pastor Guilherme Costa também do nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp sobre esse assunto, ela diz: sou uma pessoa muito ciumenta e não consigo conversar com as ex-namoradas dele. Sei que não estou certa, mas o que eu devo fazer? Mas estão exigindo demais dessa nossa irmã aqui, não estão não, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia, Marcela. Sempre uma alegria muito grande estar aqui no debate 93. JR, a Bíblia Sagrada sempre nos convida a termos paz com todos, né? A Bíblia diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Um dos pilares do cristianismo é a paz, é a comunhão. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Agora, o relacionamento humano é muito complexo, não é? E nós não somos obrigados a termos uma amizade íntima com todas as pessoas. Então, a nossa ouvinte aqui não consegue falar com as ex-namoradas do atual namorado? Parece que a lista é grande, né? Pelo jeito, né? Agora, é um direito dela. Isso não quer dizer que ela tá... não tem afinidade. Não tem obrigação. Não tem obrigação, não tem afinidade. Tem que ter comunhão no sentido de estar em paz com elas, mas não necessariamente ter uma amizade íntima. Já pensou? São duas coisas distintas. Vamos fazer uma reunião das ex do cara? Reunião, comer uma pizza reunindo as ex do rapaz. É complicado, não, acho que não convém não, né? Não convém. Eu acho que nós temos que ter paz com todos, mas intimidade é diferente. É o famoso mexer no que tá quieto. Pastora Sandra Cabral, muito bom dia, presente aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor, olha bem, pastor, escuta só, um outro ouvinte dizendo o seguinte: eu não falo com uma pessoa que canta no mesmo grupo que eu. Imaginou? As duas cantando no mesmo grupo? Éramos amigas na adolescência e por algum motivo banal paramos de nos falar. Isso tem quase 15 anos que elas não se falam mais. Aí a menina tá dizendo aqui, a nossa ouvinte, que depois de convertida, ela já tentou pedir perdão e buscar uma aproximação, mas ela diz que não consegue. Sei que eu estou errado. Agora, cantando no mesmo grupo, eu me sinto ainda mais obrigada a me relacionar com ela e a me reconciliar com ela. Olha que situação difícil. Pastora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor JR. E bom dia também aos ouvintes. Bom dia aos debatedores. É um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado por estar aqui, ter aqui a oportunidade de abençoar a nossa vida através da sua opinião. Vejo aqui que é uma dificuldade grande quando uma pessoa já é tocada pelo Espírito Santo de Deus para que haja uma reconciliação e a pessoa ainda tem uma certa resistência, a pessoa tem uma dificuldade. Você vê que é uma coisa antiga, mais de 15 anos, né? Agora, como é que pode, pastor, a pessoa cantando o mesmo coral? Obrigada. Porque quando aceitamos Jesus como Salvador de nossa alma, nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. Tem que mudar, né? Tem que haver mudança, principalmente cantando em um mesmo conjunto. E é muito tempo, não é? Muito tempo, mais de 15 anos. A palavra de Deus fala até acerca da Santa Ceia, que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que se reconciliar com ele. Qualquer sacrifício que você faça, adoração principalmente, né, que é um sacrifício que nós fazemos a Deus, o culto a Deus, né, de adoração a Deus,
primeiro nós temos que reconciliar com nossos irmãos. Porque não é assim, né? Para oferecer ao Senhor o melhor, né? Oferecer um culto racional. Como pode você estar cantando junto, compartilhando em um mesmo lugar, todo este tempo com essa situação? E não resolve, né? Tem que resolver. Outro ouvinte aqui dizendo: eu conheço crentes que por causa de desafetos vivem amargurados e ressentidos por décadas. E não é por falta de ministração na igreja, não. Nem amor dentro de casa, mas por condição própria. Jesus está nisso, amados. O JR, Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus fala o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O convite de Jesus para nós é para sermos crentes que vivam em paz. Nós temos que buscar a paz com Deus, a paz com os outros. Isso às vezes nós temos que passar em cima do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Jesus ensina que nós devemos nos humilhar, aquele que se humilha será exaltado. Então, assim, meu irmão, no que depender de você, tende paz com todos. No que depender de você, querido ouvinte, se reconcilie com as pessoas, busque viver uma comunhão plena com as pessoas. Às vezes não depende de nós, infelizmente. Mas esse limite aí, esse ponto aí do fiz a minha parte, do fiz tudo que era possível, porque tem gente que não faz o menor esforço, né? Tem gente que a base dele é muito baixa, não tem nenhum esforço para dizer assim: olha, eu tentei. Ou pelo menos chegou lá e disse: olha, vamos aqui, mas uma coisa às vezes muito abrupta, ou muito bruta, ou muito grosseira, às vezes até ofende a pessoa. Sim, na hora de tá dizendo que tá querendo resolver, mas na verdade tá ofendendo mais a pessoa, pastor. Falta de sabedoria. Exatamente. Já existe realmente essa linha tênue aí, e talvez esse divisor de águas que a gente precisa caminhar um pouco mais. Existem pessoas que, como você já falou, olham e aí é fruto até de um preconceito, né? Olha lá, meu santo não bateu com dele, aquela história que a menina falou, o meu gênero é incompatível com o gênero dele. Aí é a versão gospel da frase, né? Alguém já disse que se pega esse gênio e prende na lâmpada. Então, assim, existe várias brincadeiras, né, que as pessoas fazem com essa questão relacional. O que a gente precisa entender é que às vezes acontece, numa questão de antipatia, né? De repente nem parte de mim ou da pessoa que está falando, mas do outro. E aí se tenta, busca a pessoa, conversa com a pessoa, mas às vezes a negativa, nem todos vão se relacionar. Nós já falamos isso aqui. É uma complexidade humana que faz parte, a gente tem que entender. O que o servo de Deus e o remido, lavado no sangue de Jesus, que vai dar o céu, precisa caminhar é entender essa possibilidade que pode existir e mesmo assim ele propor a convivência, não a relação. Numa igreja de 100 pessoas, 200, 1000 pessoas, nem todos serão amigos, como a própria irmã no e-mail ela diz, necessariamente todos serão amigos. Não. Até porque a palavra amigo é muito mais profundo que só colega, do que conviver. Verdade. Então, é possível sermos salvos, mas não necessariamente temos que ser amigo de todos. Mas não pode ficar brigado, pastor. Não, sim. Não é isso? É o que eu digo. Se essa pessoa caminhou, é o que a própria palavra diz, até a questão, se você falou com o irmão, você caminhou com ele, você já exortou, você já colocou, a pessoa pode optar, JR, em querer não viver com você, em querer não conviver. Por mais que você já chamou para aniversário, já brincou, guardou lugar na igreja, a irmã sentou em outro lugar, isso acontece. Mas aí, pastor, é questão de afinidade. Nem sempre a gente tem afinidade com as pessoas. Isso não quer dizer que você está brigado. Quando é um desafeto, em geral, é porque houve afinidade e tal. E às vezes a pessoa não pede perdão, mas faz um agrado. Entendeu? Ela não chega com uma conversa franca, olhando no olho, mas quer dar um presentinho. Aí eu acho que resolve. Tem gente que acha que o tempo cura. Até onde eu sei, o tempo passa. Curar, o que cura são as atitudes corretas, né? É ou não é? Com certeza. Né, pastora? Mas o Espírito Santo também, ele trabalha nos corações. Diz a palavra do Senhor que ele nos ensinará, né? Jesus Cristo falando para os seus discípulos, ele diz que enviaria o Consolador, e esse Consolador ensinaria todas as coisas também inclui amar, em saber lidar uns com os outros, com as pessoas mais também. Ele ensina todas as coisas, ensinar a amar, a suportar,
Não é suportar porque eu sou obrigada a estar com aquela pessoa, mas dar suporte àquela pessoa. Tem que amar e tem que aceitar, porque o nosso Deus nos aceita como nós somos. O problema é a aceitação. Muito bem, tenho visto muitos crentes que não conversam com outros irmãos, diz aqui uma de nossas ouvintes, alguns por causa de brigas e contendas, outros porque acham que os relacionamentos que possuem já são suficientes. A pergunta que faz o ouvinte é: isso pode acontecer? Esse tipo de ambiente, me parece que existe uma aceitação assim, bastante considerada, de que a gente diz assim, não, eu não preciso dela. Não preciso, essa briga, eu posso continuar desse mesmo jeito, ainda que servindo na casa do Senhor, celebrando a ceia, participando dos cultos, me envolvendo com a obra do Senhor. Tem obreiro brigado com obreiro, e tem pastor brigado com pastor. Aí fica um negócio difícil, companheiros. Eu conheço um caso de que um diácono não falava com o outro 10 anos. E até que Deus moveu no coração de um deles e o procurou. Meu irmão, você lá num desses eventos, programações e tal. E sabe o que o irmão falou? Não, irmão, você lembra naquele dia? Que dia? Naquele congresso que eu estendi a mão pro irmão, o irmão não apertou minha mão. Ele falou, meu irmão, quando foi isso? Aí o irmão, que estava querendo a reconciliação, o diácono, o outro, buscou, e ele viu que ele tava com embrulho na mão. Ele lembrou que ele tava cheio de embrulho na mão. Ele falou, meu irmão, eu não pude apertar sua mão. Que memória boa também. O senhor lembrou que tava com embrulho na mão. Mas aí é o Espírito Santo entra. Meu Deus, é só um milagre mesmo. Não, mas ele fez lembrar numa situação, lembrou lá, o irmão lembrou. Até porque o irmão tava querendo resolver a situação. Ele explicou, pronto, resolveu a situação. Isso existe muitas vezes. Nessa questão relacional à igreja, existe muitas vezes algumas situações, uma irmã que disse que o outro disse. Aí verdade, a pessoa não vai buscar saber a realidade e aí embrulha com o irmão e na verdade é uma inverdade. Ou até um pontozinho que foi aumentado. Verdade. E o que existe? Numa relação, quem quer viver bem, como nós já falamos, tem que procurar viver bem. Então ele tem que insistir, ele tem que investir nisso aí. Se houve alguma coisa, alguém que disse que entendeu errado, procura a pessoa, irmão, conversar procura com a pessoa. O que lhe falaram? O irmão disse isso, irmão, não foi isso. Não foi isso que eu lhe falei, não foi isso, foi assim, assim, assim. Pronto, eu já ouvi, a Bíblia fala, a palavra branda ameniza o furor e a dura suscita ira. Então, o que a gente precisa entender é que uma palavra do Espírito Santo, numa hora exata, um voltar atrás, um pedido de perdão, uma rebuscar na situação, isso cura e isso resolve muitos problemas. O que falta em muitas igrejas e muitos relacionamentos, inclusive casamentos também, é a falta de diálogo. A gente às vezes fica sem falar com outro irmão, desafeto, porque faltou um esclarecimento, faltou sentar para conversar, para colocar os pingos nos is, para se acertar, claro, de forma assim, com sabedoria, com moderação. Agora nós precisamos entender que o propósito de Deus é que nós vivamos comunhão plena e nós como cristãos temos que nos esforçar para que haja comunhão, na igreja, para que haja comunhão na família, para que haja comunhão com os amigos. No que depender de nós, irmãos, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar para que nós possamos viver uma vida de comunhão. Ouvinte dizendo, JR, na minha igreja tem uma irmã que não vai com a minha cara e eu tenho orado pela vida dela, afinal de contas o mesmo Espírito que habita em mim também habita nela. E se o Espírito Santo habita em mim e habita nela, os nossos anjos não vão brigar. Entendeu? Diz aqui o ouvinte. Tem que saber até se tem negócio de anjo mesmo, ouvinte. Mas você comentou essa questão. Vale a pena nós já brincamos várias vezes aí, mas assim, isso tem uma origem de essa questão de santo com santo de outras religiões. Então, porque existem essas ingerências de santos, de espíritos na vida da pessoa. E a pessoa vem para a igreja, e quando eu digo vem para a igreja, é aquilo que nós já batemos nessa tecla muitas vezes, a tal da adesão. Que a coisa eu peguei a época de conversão, e que a gente pregava, e que a gente falava nessa questão. E aí, hoje muita gente vem para cá você também, né? Como você depois que você entrou aqui, o que mudou? Então, a palavra adesão, ela tem sido muito usada. Então a pessoa vem, ela adere àquela igreja, àquele segmento, mas não houve muitas vezes, ou em alguns casos, uma conversão, mudança de mente, regeneração, uma metanoia, não houve. E aí ele traz alguns pensamentos e torna gospel.
Aí você vê, antes ele batia 3 vezes na madeira, dizia isola, agora ele diz 3 vezes, tá amarrado. E vai por aí fora. Essa questão do santo, ele traz, e agora é o anjo. A versão, meu anjo, versão gospel, né? Versão baseado, olha só, hein? Entre aspas, ouvinte, aqui na televisão, rádio, né? Entre aspas. Baseado no texto de que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então o cara faz um mecanismo de pensamento, e aí com algumas ajudas aí, né? Pseudo-teológicas. Então o cara cria esse mecanismo que eu já ouvi, você tá brincando aqui, mas eu já ouvi isso. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram. Não sei, alguma coisa, acho que o meu anjo não bateu com dele, o meu espírito não bateu com dele. E aí, essa confusão, isso gera esse entendimento, exatamente um entendimento equivocado de que há uma ingerência externa, de que alguma coisa, forças exteriores na vida dele que não bateu com a minha vida. Infelizmente. Quando acontece esse tipo de coisa nas igrejas, eu já ouvi falar de irmãs chegarem e outros já não achar que aquela pessoa tem o nariz em pé, já começa o afastamento dali. Mas o momento quando acontece isso é oração. Você tem que orar por aquela irmã, porque com certeza é um espírito faccioso, de divisão ali, porque com certeza Deus quer usar profundamente aquela irmã com aquela outra que ela parece que tem uma antipatia. Não, e às vezes nós criamos também já uma resistência, um bloqueio às outras pessoas sem sequer conhecê-las. Eu me lembro quando eu fui assumir o pastorado na igreja onde eu estou, alguns irmãos chegaram para mim, pastor, deixa eu te falar sobre o irmão fulano. Deixa eu falar, não me fala sobre o fulano, não, porque eu quero conhecer ele por mim mesmo, né? Porque às vezes a gente tem alguém fala de alguém para você... Não, só precisa se preparar. Aí você nem se deu a chance de conhecer o outro e já tá cheio de resistência contra ele. Vem com estigma. Acontece muito aqui, um ouvinte dizendo em Campo Grande, está acontecendo comigo o seguinte: quando eu chego na igreja, eu dou a paz do Senhor para uma irmã e ela responde entre os dentes: o Senhor. É a paz do Senhor. O Senhor, né? E eu fico chateada, pois nem posso falar para a pastora porque é da família dela. Beleza, agora às vezes você tem uma pessoa que realmente não é uma pessoa muito expansiva, gente. Fico preocupado com a reação, a leitura que as pessoas fazem da reação que o outro tem. A pessoa é uma pessoa mais tímida, mais discreta, não, pastora? E pode ser também entre os dentes, né, pastora? Pode ser, infelizmente pode ser, né? Temos que assumir. Aqui ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, a irmã do meu companheiro é uma atribulada. Um dia no culto uma senhora disse algo que ela não gostou e ela no meio da igreja deu língua para a senhorinha. Olha aí. Olha os extremos aí que nós já falamos. Deu língua para a senhorinha, minha gente. Achei isso absurdo e ela é tão ruim que não conseguiu um casamento. Hoje vive com as filhas e se acha a dona do mundo também. Você tá aproveitando aqui para soltar a lenha aqui na nossa irmã ali, hein, ouvinte. Também não vamos exagerar, vamos devagar. Relacionamento humano é muito complexo. É claro que cada um de nós temos opiniões diferentes, histórias de vida diferentes, temperamentos diferentes. Dificilmente você vai conviver com uma pessoa que é parecida 100% com você. Praticamente impossível. Então nós precisamos aprender a conviver com as diferenças uns dos outros. Como o JR falou aqui, a questão do temperamento. Às vezes a pessoa não te cumprimentou, não é porque ela não gosta de você. Às vezes ela é um pouco mais tímida. Então nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, com as diferenças temperamentais e outras diferenças mais. Jota, existem alguns personagens, né, algumas histórias, personagens bíblicos que são emblemáticos nessa questão aí relacional e aquela questão também de superação, como a pastora também já citou. Nós vemos a questão de Davi com Saul, seu sogro, e ele insiste nesse relacionamento, ele tenta, né, mas o homem quer matá-lo. E aí a gente até por uma preocupação de vida, Davi tem que se afastar, mas em todo tempo Davi o respeita. A oportunidade que teve Davi de matar não o fez. Então existe, como já falamos, a caminhada segunda milha. Nós vemos a história de Paulo com Barnabé. Aí já é uma outra situação que entra a questão ministerial, que às vezes acontece de Deus direcionar até que andavam juntos por um lado e para o outro, e a gente precisa entender a distribuição de Deus.
Aí precisa maturidade. Aí muitas vezes não se tem essa maturidade e aí vai para um lado faccioso. E muita gente aproveitando também, se dobrando disso, aproveitando disso e dá ouvido ao inimigo, transformando o que poderia ser uma distribuição de Deus algo faccioso. Porque não foi buscar, não foi ouvir a liderança, não foi conversar, tentar fazer algo concessional, algo harmonioso, e aí a coisa se perde. Então vejamos que essa questão, o Espírito Santo nos dá direção para um, o Espírito Santo dá um dom para um, existe a questão de comportamento de cada um de nós, existe a questão relacional, cada um veio de uma cultura, uma igreja que reúne várias pessoas de várias culturas sociais, econômicas, culturais, então existe até idioma, pessoas de outras nações, e a gente precisa entender essa questão e caminhar a segunda milha. Participação dos nossos ouvintes aqui também no Facebook da Rádio 93 FM, onde um deles dizendo: eu acredito que na palavra está escrito que devemos buscar a paz com todos, inclusive amar. Agora, se a outra pessoa não aceitar o pedido de desculpas ou de paz, é com ela. Nós fizemos a nossa parte, diz aqui o nosso ouvinte. Uma outra ouvinte diz: infelizmente tem muito desses tipos que acontecem nas igrejas. Tem um irmão que passa na sua frente na igreja e não olha nem para sua cara, que dirá te dar a paz. A questão não é que ele tem que ter amizade com você, mas sim comunhão. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, JR. Ainda bem que Deus não faz acepção de pessoas, mas quem sou eu para julgar, né? Só a misericórdia de Cristo, diz aqui a nossa ouvinte. Ela levanta um ponto importantíssimo para nossa reflexão. É a questão da comunhão. A comunhão não é sinônimo de amizade. Sim. Você pode ter amizade e não ter comunhão. A comunhão é uma questão espiritual. A comunhão é um milagre. Esse convívio com pessoas tão diferentes, tão distintas da forma como eu sou, como eu vivo, daquilo que eu gosto. Eu gosto mais de banda, você gosta mais de coral, eu gosto de coral, você gosta mais de banda, e apesar das nossas diferenças, nós convivemos na mesma igreja. Eu gosto do som alto, você gosta do som baixo, eu gosto do som baixo, você gosta do som alto, eu gosto quando o pastor grita, sabe, cada um tem um gosto e é um milagre de você se relacionar. Há uma empatia que é sobrenatural. Da mesma forma que tem um que olha para a cara do outro e diz que não foi com a cara dele, no meio cristão, a comunhão, você tem uma afinidade que é espiritual, você não precisa gostar da mesma coisa. É verdade. E você, JR, você fez uma separação boa aí de comunhão com amizade. Jesus tinha 12 discípulos, vivia em comunhão com todos eles, amavam todos eles, mas haviam 3 que eram mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João, que em alguns momentos Jesus chamava à parte. Isso não quer dizer que Jesus não amava os outros, que Jesus não tinha comunhão com os outros. Questão de afinidade. Então você deve ter comunhão, você deve viver em paz, pacificamente com as pessoas, desejar o bem para todos, porque é para isso que o Evangelho nos chama. Por exemplo, nós temos muita questão de, às vezes, querer se vingar, querer dar o troco, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. A gente, às vezes, tem que caminhar a segunda milha, tem que abrir mão da vaidade, do egoísmo, se humilhar. Agora, afinidade e amizade íntima já é outra coisa. Agora, um ponto aí importantíssimo que o senhor trouxe, a questão do ministério de Cristo e a questão de uma afinidade. E aí, alguns entendem que a questão de Pedro, Tiago e João era o propósito ministerial. Sim. Não era uma questão nem de afinidade. Sim. Senão ele estaria tendo uma acepção, favorecendo aqueles ali. Porque eventualmente você vai vendo, né, com exceção de Tiago, Pedro e João foram fundamentais. Tiago foi um grande exemplo e foi um mártir, né? Agora, quando você toma essa presença dos 3 ali, do fortalecimento do próprio grupo através do ministério que Cristo tinha. Pedro lidera de uma forma generosa, João toma conta da sua mãezinha, né? A maneira como isso acontece, até dos próprios irmãos de Cristo. Você imagina a influência de João na vida de Tiago, irmão de Cristo, que é o autor da epístola e que foi o líder da igreja. Imagina. Não quer dizer que Jesus excluiu os outros de forma alguma. Como às vezes acontece no próprio ministério. Você tem pessoas que vão dizer assim, aqueles são os amiguinhos. Não necessariamente, é uma questão de ministério, propósito de Deus. Então, existe outro lado também aí, Jota, que são aqueles que buscam também o líder. Isso. Porque quando eu me converti, eu me lembro que foi um grupo de meninos também na época,
E eu vindo do futebol, eu tinha um outro tipo de metodologia de relacionamento, né? Aquela coisa da competição, aquela coisa de estar junto, mas com outros interesses. E aí eu tive que ter sido trabalhado nisso, e me lembro que o pastor falou comigo: olha, eu tô aqui em tal hora na igreja, trabalhando aqui, na época a igreja estava em obra, eu tô ali em tal lugar, visito não sei quem, tal, quem quiser vem comigo. Eu me lembro que eu colei nele. Ele me dava o livro, eu acabava de ler, ele me dava outro livro, e por aí fora, tinha uma biblioteca na casa dele, e os outros não vieram, assim. Aí depois, exatamente isso aí, fulaninho, pastor Soldado, né? Então, mas porque, aí eu falei isso pra eles na época, porque eu fui orientado nisso. Se lembra o mesmo espaço que ele deu? Nem todos foram. Então, o que acontece? Alguns buscam mais, outros buscam menos. Exatamente. Alguns reclamam que o pastor, mas se você for observar, são aqueles que buscam também, estar junto, estar buscando, estar sendo orientado. Por exemplo, Deus, ele não tem filhos preferidos, ele não tem filhos favoritos de forma alguma, mas existem filhos que buscam mais a presença de Deus, que buscam estar mais próximos do Pai do que outros. Aqui um ouvinte contando que ela está retornando para sua antiga denominação e que tem usos e costumes muito rígidos. Essa igreja de onde ela era, né? E para onde ela está retornando agora. Bom, aí ela diz: observe que tem uns irmãos que não falam comigo quando me veem na rua de calça jeans. Entendeu? E lá não pode usar calça jeans. Não pode usar. Aí os irmãos encontram com ela na rua e nem a cumprimentam. Ela contou aqui pelo WhatsApp que teve um irmão da igreja que ele... Você sabe o que ele fez? Sabe, pastor? Daqui a pouco eu te conto. Já no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você conhece gente que dentro da igreja não fala com alguém porque afirma que não vai com a cara do irmãozinho? 69% dos ouvintes por telefone conhece dizem que alguém? Conhecem. Olha, no site? bem. 94%. Meu Deus do céu, o pessoal tá exagerando, não? Porque não vai com a cara do irmãozinho. Meu Deus do céu, muito obrigado, Marcela Bastos, e a você, ouvinte amado, pela sua participação no Debate 93 de hoje. Debate 93 especial. Muito bem, minha gente, essa vinheta ficou muito boa, só na hora errada, mas fora isso tá ótimo. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Bom, a história aqui é o seguinte, a pessoa, quando tá na rua e usando uma roupa que não é a roupa que se utiliza na igreja dela, as pessoas não a cumprimentam, não falam com ela. Aí teve um irmãozinho que ela conta que ele arruma muita dificuldade com as pessoas dentro da própria igreja, que olhou para ela de cima a baixo e virou o rosto. Daquele que disse: eu te vi, e tô fazendo questão de mostrar que eu tô virando o rosto. Aí ela disse: J.R., eu fiquei enfurecida, agora se eles me encontram vestida de saia e tal, bonitinha lá, é só sorrisos. Como pode isso? Pergunta a nossa irmã. Aí cada igreja tem um jeito, agora a reação das pessoas aí não depende da falta de maturidade, né? Ô, companheiro. Crentes da primeira infância. Aí entra a questão da religiosidade, né? Isso aí é algo que a gente enfrenta entre nós mesmos, a questão da religiosidade, a questão da vestimenta, a questão do rito, a questão do dogma. Isso aí agora, o que eu diria para essa irmã é qual foi o motivo que ela voltou, né? Se foi Deus que mandou mesmo, então Deus vai dar condição dela superar. Agora tem que ver direitinho, ela analisar, orar, buscar Deus, ver se vale a pena essa questão que ela já estava numa igreja, num segmento, ela volta para uma situação onde ela está enfrentando esses incômodos, essa dificuldade. Talvez ela já tenha alcançado outro tipo de perfil, de maturidade espiritual ou de relacional com Deus, e ela volta para uma atividade onde ela se sente incomodada. É algo que ela poderia refletir em oração com Deus, até que ponto vale a pena, né? Essa questão de usos e costumes, ela é muito particular de cada igreja, de cada denominação, né? Eu tenho uma linha de pensamento totalmente diferente, mas existem igrejas muito rigorosas com essa questão dos usos e costumes. Agora, minha irmã, uma vez que você está retornando por livre e espontânea vontade para essa igreja, cabe à irmã também se submeter aos usos e costumes dessa igreja. Se
você não concorda, procure um lugar que você esteja de acordo. Agora, estando na igreja, seja submissa. Neste caso, acho que estamos todos de acordo, inclusive, de que a reação das pessoas não é a reação adequada, porque se você é cristão e você encontra com uma pessoa que você considera que ela está errada, a melhor maneira de trabalhar esse indivíduo é dialogando com ele. Conversa, diálogo. Não é virando o rosto, porque virar o rosto em vez de resolver aumentou o problema. Se já tinham, agora tem 2, não, pastora? É um irmãozinho, é o pastor da igreja? É um irmãozinho. Um irmãozinho. Irmãozinho. O que precisa ver é como o pastor da igreja também a trata, né? Em relação a isso aí, se ela já... Porque, às vezes, até muitos dos membros, eles agem de acordo também como o pastor da igreja age. Então, de repente, é só uma caixa de ressonância. E tem igreja que o pessoal bate mesmo, pelo amor de Deus. Ouvinte dizendo, então ninguém é obrigado a ser o melhor amigo de ninguém. Entretanto, no meu entender, como a pastora disse, temos que estar bem com as pessoas, devido a orientações do Senhor Jesus. O Espírito Santo também nos dá mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, como fruto dele em nós. Também Paulo disse sobre este assunto que eu fiz de louco para ganhar os loucos, ou algo do tipo, ou seja, até por questão de testemunho devemos relevar certas atitudes de algumas pessoas. É claro que certas vezes vamos nos irritar ou não aceitar atitudes de certas pessoas, tipo Paulo e Pedro, comendo, na qual Paulo lhe advertiu, ou seja, teremos discordância de opiniões, entretanto temos que encontrar uma forma de conviver bem com todos, diz aqui o nosso ouvinte. Eu gostei de uma frase que ela disse aí, que nós temos que relevar as coisas. Eu acho que às vezes falta isso também, né? A gente fica fazendo questão de muita coisa pequenininha, de muita picuinha, muita coisa boba. Meu irmão, o que você puder relevar, releva, né? Entenda que às vezes o outro irmão não fez por mal, às vezes faltou maturidade, às vezes a pessoa está precisando crescer mais na fé, crescer como pessoa. Então, assim, o que você puder, releva. Não fica chateado por pouca coisa, por coisa boba, não, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso faz errar o alvo. Verdade. E Jesus é o exemplo máximo, né? Para nós, o absoluto dessa questão de abrir mão de direito, né? Não, mas eu estou certo. Não, mas eu estou com a razão. Jesus, e muitas vezes, como alguém já disse, o crente ele tem que ter um brejo no estômago, né? Que muitas vezes temos que engolir sapos para a glória de Deus, para o desenvolvimento, para o bem-estar da comunidade, do convívio na família, e muitas vezes tem que caminhar segunda milha com alguns parentes, né? Pessoas que aderem, né? Com cunhado e por aí fora, tudo em prol da harmonia. Se você quer conquistar, né? As pessoas que falam e reclamam, eu já conheço alguém, se a pessoa entende no ato de maturidade, se você já desenvolveu, né? Se você está no ato de maturidade alto, você tem condição de caminhar. Então essa nossa ouvinte, para exemplificar, ela precisa identificar que a roupa que ela usa está fora dos usos e costumes da igreja que ela escolheu. Sim. E ao mesmo tempo ela ter paciência, porque essas pessoas estão reagindo muitas vezes de maneira coletiva e não individualizada, ou seja, não é só com ela, é com qualquer um que faça ou que não faça uso desses usos e costumes que estão aí. Tanto é que quando ela põe tá de saião, a galera dá o valor pra ela. Nem estamos de acordo assim com o comportamento das pessoas, mas precisamos entender também, né? Ouvinte dizendo, gente, eu tô sem falar com a minha irmã, da última vez ela me xingou e me mandou pra lugares que eu não quis ir. Toda vez é isso, ela me xinga e eu volto a falar com ela, dessa vez eu não sei, entendeu? Porque meu casamento tá perto e meu esposo já me disse que ela tem, o futuro esposo, né, tem inveja de mim, porque como cristã a minha vida está andando e eu tento sempre fazer as coisas certas. Então quer dizer que às vezes por inveja a pessoa é capaz de criar um atrito com a outra e manter um relacionamento partido, quebrado, mas no fundo é uma questão de inveja e ciúmes, como a Bíblia diz, é isso? Passa por aí. Tô falando bastante. É a história de que o outro deseja o que é do outro, né? E muitas vezes há muitas incompatibilidades entre pessoas, Jota, que assim, a própria psicologia nos mostra, nos dá uma luz em alguns casos, de quando a pessoa ela espelha na outra, né? Então vê até os defeitos do outro, projeta, né? Projeta, e aí ele faz a negativa. Aqui outro ouvinte dizendo, tem um irmão que só aparece em grandes eventos na igreja, ainda quer decidir
Ele quer ficar dando ordens. Eu não suporto. É difícil, é complicado, né? Ficou bravo aqui, ouvinte. Ficou bravo. Agora, queridos, nós precisamos entender, num relacionamento humano, que por trás de uma pessoa, existe uma história de vida, existem situações que ela já viveu e nós somos consequências. O homem é produto do meio em que vive, é o que diz a psicologia. Então nós precisamos, às vezes, compreender mais o outro. Às vezes, por que o outro tem um temperamento mais estourado, mais agressivo do que o nosso? Porque às vezes a maneira como foi criado, a maneira como as situações que ele viveu. Então a gente precisa compreender que cada um traz uma história de vida. Então vamos tentar viver em comunhão plena, né? Ouvinte continua, alguns por causa de brigas e contendas, outros porque acham que os relacionamentos que possuem já são suficientes. Isso pode acontecer? Pessoas que se dizem lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos, companheiros? Nós já falamos aqui, né? A questão da inimizade. Aí tem que fazer uma pesquisa, uma análise dessa questão de qual a origem dessa inimizade. Paulo tinha muitos inimigos, a ponto de querer matá-lo. Agora, qual é a origem? Porque ele fazia a vontade de Deus. Mas não é ele que tinha, eles é que tinham Paulo como inimigo, né? Então, exatamente, mas são inimigos já. Mesmo que não seja Paulo, não seja bilateral, é unilateral. Mas não é meu inimigo, eu que sou inimigo dele. O cristão, tudo bem, mas numa vida relacional, é isso que eu tô falando. O Paulo, a gente tem esse diagnóstico porque nós pesquisamos a vida de Paulo. Mas eu digo o seguinte, exatamente, a gente precisa, numa vida, uma incompatibilidade de relação, a gente precisa ter esse diagnóstico aí. A gente tem esse diagnóstico de Paulo porque a gente conhece o texto bíblico e a vida de Paulo. Agora a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Com certeza. Então existem inimigos. A questão é a seguinte, JR, o cristão, ele não deve ter inimigos, mas às vezes ele é considerado inimigo pelas outras pessoas. Né? Então eu não tenho inimigos, eu não tenho, mas como pode Jesus ser que alguém não, né? me considere um inimigo. E eu devo amá-lo, como a Bíblia nos ensina. Então, e nesse amar, é o que eu falei de Davi. Nesse amar, a gente precisa, mesmo assim, ter um entendimento onde muitas vezes esse amar, ele tem que ter limites como Davi. Ele, para cuidar da sua vida, ele continuava amando Saul, mas não tinha como estar junto, geograficamente, perto de Saul, porque ele queria matá-lo. E a gente precisa ter esse entendimento de a gente cuidado até com a nossa própria vida. E é interessante, gente, porque o Evangelho de Cristo, ele nos ensina que o relacionamento é fundamental. O bom relacionamento é saudável, faz muito bem para a alma, para o espírito, para a mente, para o próprio corpo. A Bíblia nos traz elementos suficientes para entender isso, mas infelizmente existem pessoas que essa área especificamente relacional, as pessoas não querem ser tratadas. Então você acaba entrando em determinadas brigas por falta de um tratamento, de uma maturidade, de um crescimento espiritual, de um desenvolvimento do conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Então a gente pode até afirmar, não pode ter briga, é uma afirmação boa, mas as brigas acontecem. É ser humano. A não ser que sejam duas estátuas. Fora isso, as pessoas brigam. Tem sangue, tem temperamento, tem comportamento, tem reação. Por isso que a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Você imagina? É a resposta, é a reação. Então, só que isso muitas vezes é delicado. Que tem gente que adora arrumar uma briga. Com certeza. Tem gente que gosta do circo pegando fogo. Tem gente que adora instaurar o caos. Entendeu? Então tem gente que implica com o outro, conhece o ponto fraco daquela irmã e começa a cutucar a irmã, até que a irmã explode. Quando a irmã explode, diz, ai, ela gritou comigo. Acontece não? Essas pessoas precisam aprender mais na escola de Jesus. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a gente tem que buscar mansidão, domínio próprio, né? Passa pela escola de Jesus que você vai se dar bem. Se humilhar mais, né? Reconhecer os seus próprios erros. Ouvinte dizendo, o debate de hoje está muito bom, minha gente. Eu tenho uma irmã e desde pequena a gente nunca se deu bem. Desde pequena, menina. Começamos a trabalhar juntas e vira e mexe temos brigas. A mais grave foi que eu engravidei, perdi o meu bebê, fiquei angustiada achando que ela tinha um pouco de culpa. Irmãos, foi difícil tirar essa mágoa do meu coração. Orei muito para não sentir ódio dela,
mas não tenho aquele amor por ela, pois sei que ela não é culpada, mas não tive apoio dela e sim problemas durante a gravidez. Deixo aqui essa palavra: maior é o meu Senhor que cura as nossas feridas, basta ter um coração quebrantado, diz aqui a nossa ouvinte. Olha quanta mágoa acumulada, né, pastora? É, verdade, muita mágoa acumulada. E ela pensar também dessa maneira, culpando assim, achando que a irmã poderia ter alguma culpa nisso aí, né? E vivendo também com uma mágoa no coração, com alguma coisa no coração. Nós temos que entender que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Tem que amar, tem que suportar, tem que tentar compreender uns os outros. Jota, existe assim a proposta nossa enquanto igreja evangélica protestante. A gente parte do prisma da questão de a pessoa vem da vida natural, o homem natural, abre mão do materialismo, abre mão do que é o físico e abraça o espiritual. E aí, e muitas vezes no discurso da igreja evangélica, a gente trabalha muito bem ou muito em questão de investimento a questão espiritual, mas a questão emocional não. Existe casos que a pessoa se converte e ela deixa o maço de cigarro ali no palco. Já vi muitas vezes isso, né? Existem pessoas que se convertem e que aceitam a Cristo e que ficam meses para deixar de fumar. Então, ou seja, o que eu estou dizendo? Que no ato da conversão, ou no ato de uma vida, introduzir uma vida com Cristo, algumas questões vão ser solucionadas, mas muitas outras têm que ser trabalhadas. Processo, né? Um processo, tempo. exatamente. Sim. Então, as pessoas exigem, não, mas ele é crente, tem que mudar da água pro vinho. A mudança que a palavra fala é a mudança do inferno pro céu, a mudança da vida carnal para a vida espiritual, mas isso é a alma, psique, a razão precisa ser trabalhada. O que eu vejo é que muitas vezes nós, enquanto igreja evangélica, falhamos nessa proposta de trabalhar esse emocional. E aí, muitas vezes, a gente não consegue resolver porque o discurso trata-se, uma proposta é muito e excessivamente, ou macro, o investimento macro no espiritual, e poucas igrejas, ou algumas igrejas, se preocupam em trabalhar esse outro lado, os líderes trabalhar esse outro lado. Existem questões, Jota, que vão ser resolvidas com oração, com jejum, com palavra, com vida espiritual, mas existem outras coisas, causas no nosso interior, como essa irmã falou, desde pequena, ó, que resiste ela tem. Alguém disse pra ela, olha, vocês não se dão bem. Acontece isso, infelizmente, desde 1 ano de idade que vocês brigam desde 6 meses. A criança cresce ali ouvindo aquilo ali. Então, isso é um campo que precisa ter ajuda profissional, precisa ter ajuda terapêutica para que a pessoa possa crescer e alcançar essa maturidade. Uma recomendação bíblica que Paulo nos deixa em Romanos 14:19 diz assim: assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então nós precisamos buscar aquilo que vai trazer paz entre os irmãos, comunhão. O pastor falou aqui, eu concordo com o senhor, pastor, em gênero, número e grau, o ser humano, ele não é apenas um ser espiritual, ele é um ser biológico, ele é um ser emocional, ele é um ser social, e nós precisamos trabalhar todas as áreas da nossa vida. Todas devem estar em harmonia, e às vezes a gente só trata o espiritual e esquece de tratar as demais áreas. Precisamos tratar todas. Várias pessoas aqui no nosso WhatsApp comentando e trazendo, citando, mencionando o texto que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e trazendo essa palavra como uma base, um fundamento da nossa fé, do relacionamento que nós temos com o Pai, a maneira como nós devemos proceder na nossa vida, mas que infelizmente tem muita gente que não conhece, ou se conhece não coloca em prática, e se não coloca em prática, não sei o que está adiantando. Outros ouvintes aqui dizendo, lá no céu não é arca, lá no céu nós vamos viver juntos, temos que ter comunhão uns com os outros, amar, guardar o nosso coração. Temos o exemplo de Cristo, somos pecadores, carecemos do amor de Cristo. Se o Senhor olhasse para as nossas falhas, como é que nós iríamos subsistir? Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Muita gente contando exemplos aqui, ouvindo, dizendo, no meu trabalho tem 2 meninas, uma tá sentada ao lado da outra e é uma encrenca, relacionamento complicadíssimo, vivem aqui as turras. Outro ouvinte, uma irmã pediu pastor para me chamar dizendo que eu tinha alguma coisa contra ela, sendo que nunca tive.
Ela que sempre virou a cara pra mim, inclusive quando eu fazia a troca de cálice com ela. Olha Pelo só, amor de Deus, na Santa Ceia. É o preconceito mistério, já. Olha bem, A dizendo que é B, B dizendo que é A e Falta A e de B diálogo. longe. Falta de diálogo, falta de sentar pra conversar. Meu irmão, você acha que alguém tá com alguma coisa contra você? Chama essa pessoa pra conversar. Na boa mesmo, na vezes paz, dá certo. na harmonia. Fulano virou a cara pra mim. Ô irmão, tá acontecendo alguma coisa? Você tá chateado comigo por algum motivo? Vamos dialogar, gente. A falta de diálogo tá trazendo muito problema nas nossas igrejas. Olha, eu tô impressionado com o nível de dificuldade que muitas pessoas estão apresentando aqui. Às vezes é parente, às vezes é o irmão, a irmã, tem caso que é sogra, que é cunhada, colega de trabalho, irmão da igreja, gente que canta no mesmo grupo. Tem um monte de exemplos que me deixam assim preocupados para dizer o seguinte: será que a gente está entendendo o que é o evangelho mesmo? A igreja não é céu, a gente sabe disso. Tem problema, vamos ter que enfrentar outros, administrar. Mas é muito diferente quando você tem uma postura de solução. De solução, não de solução, né? De solucionar, de resolver, de pacificar, de conciliar. É muito diferente do que quando a gente tem uma postura de distanciamento. E aí surge o esfriamento, e esse esfriamento produz grandes dificuldades, e à medida que essas dificuldades vêm, nós precisamos experimentar o carinho, o cuidado de Deus e a misericórdia dele com a nossa vida. Nós sabemos que nenhum de nós tem a bênção da perfeição. Nós somos todos imperfeitos. E talvez exatamente por conta disso seja necessário que haja um pouquinho mais de humildade, para que a gente reconheça as nossas falhas, limitações, e um pouquinho mais de coragem para a gente procurar as pessoas e pedir que elas nos perdoem. E ainda que alguém tenha nos ofendido e não nos peça perdão, tomemos a iniciativa para perdoar. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. A melhorar, Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, pai,
a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Encerrando aí a pesquisa, você conhece gente que dentro da igreja não fala com alguém porque afirma que não vai com a cara do irmãozinho? 79% dos ouvintes por telefone conhecem, 93% deles no site também conhecem. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. A sua opinião pra gente é sempre muito importante. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, estudando a Bíblia, me deparei com a passagem de Êxodo 20, versículo 5, em que Deus diz ao povo: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa que, como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais? Seria essa a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves? É justo ser cobrado por algo que não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Guilherme Costa, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero aproveitar e mandar um super abraço a um casal de amigos lá do Ministério Shekinah de Xerém, missionária Regina e o presbítero Roberto, e também para as minhas ovelhas queridas da Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, onde nós estamos reunidos lá às terças, quintas e domingos, domingo às 19 horas, Rua Severino Mendes, número 9, Parque Nazaré. Um forte abraço. Obrigado, meu querido pastor Ricardo Pinudo, forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, meu Jota, os queridos ouvintes que estiveram conosco, né? E continuarão, né? Mas estiveram conosco no debate. Mandar um abraço aí para nossa querida igreja PIB do Recreio, a galera lá. E também convidar o pessoal a curtir a nossa página Craques da Paz no Facebook. Joga lá Craques da Paz, curte. Você vai estar recebendo as informações também do nosso ministério. Maravilha, muito obrigado aqui a pastora Sandra Cabral, que esteve hoje conosco aqui no Minha Pastora no Debate 93 de hoje. Foi indicada pela sua querida ovelha, a nossa irmã Keila, a quem eu quero agradecer pela indicação, agradecer a Deus pela sua vida. Privilégio grande tê-la aqui entre nós. Que Deus abençoe sempre a nossa querida irmã. Obrigado ao pastor, obrigado aos debatedores, obrigado aos ouvintes, né? Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês, estou alegre e quero mandar também um abraço para o nosso ministério, Assembleia de Deus Caverna de Adulão, aos pastores também que estão nos ouvindo, muito obrigado. E para mim foi um prazer. Para nós foi uma grande alegria, pastora, muito obrigado. Vamos orar juntos nessa hora, pastor Ricardo, por gentileza, orando conosco, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração. Muita gente que está aí hoje vai dizer: ei, meu Deus, isso aqui que eu fui ligar o rádio hoje. Quanta coisa para minha vida. Foi para sua, para minha, para nossa vida. Agora o Espírito Santo de Deus, que já agiu, vai continuar agindo e vai dar forças para que haja restauração, gente que está afastada, passar a conviver, a conversar, dialogar, fruto da misericórdia de Deus. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós queremos te adorar, te bendizer nesta manhã, nesse tempo que tivemos de debater, de refletir sobre tua palavra. No tema de hoje, Pai, pedimos que o Senhor libere o teu espírito, que o Senhor visite cada pessoa, cada coração magoado, coração contrito, visita, trata. Pai, Senhor esteja curando almas, curando vidas nesta manhã, através de tudo que nós refletimos e tratamos, que o Senhor leve, vá além, possa reverberar o que nós tratamos
os argumentos, os textos bíblicos, que o Senhor visite agora. Visite o leito do enfermo, visite aquele que necessita da tua cura. Pai, que o Senhor ministre, o teu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura. Abençoe agora os corações enlutados também, que perderam entes queridos, que perderam amigos, que perderam pessoas que fazem parte de suas vidas. Que o Senhor esteja agora tratando cada coração nesta manhã, com o teu consolo, com o teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.